Bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos hoje, sábado, 1º de fevereiro deste ano de 2025, que estão conectados também através do satélite Amazonas e do satélite Eutelsat 8, nos diz no livro dos selos, na página 16, onde o nosso irmão Branha leu a escritura de Isaías 53, verso 1, onde diz: quem tem crido em nossa pregação e sobre quem tem se manifestado o braço do Senhor? Isaías 53, 1. Em outras palavras, se você tem crido no nosso evangelho, então o braço do Senhor lhe tem sido revelado. Agora também desejo ler no evangelho segundo São Mateus. Vocês que não têm gravadoras, tragam os seus papéis e lápis para anotar essas coisas bem. Agora Jesus falando em oração, naquele tempo, respondendo Jesus disse: te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, que tem escondido essas coisas dos sábios e dos entendidos e as tem revelado aos pequeninos. Assim, Pai, pois assim te agradou ante teus olhos. Mateus 11, 25 ao 26. Captem bem essas duas escrituras. Quem tem crido em nossa pregação e a quem tem sido revelado o braço do Senhor? Então Jesus deu graças a Deus que havia escondido esses mistérios dos homens, dos sábios e dos entendidos, e os revelou às crianças, aos pequeninos, coração capazes de aprender, pois lhe pareceu agradável a Deus fazer assim. Agora, destas passagens, tomou estes textos, Deus ocultando-se na simplicidade e depois se revelando Ele mesmo. Ele escreve ali à esquerda, simples. E passamos também a 374, aonde nos diz: tem se gozado com, ou se alegrado com o sexto selo, bem quando se abre, o creem. E disse Isaías: quem tem crido em nossa pregação e sobre quem tem se manifestado o braço do Senhor? Se você crê no Evangelho, então lhe será revelado o braço do Senhor, ou seja, lhe será revelada a palavra de Deus. E desenha à esquerda uma pedra angular e as eras, e em cima desse parágrafo escreve: crer, e depois lhe será revelado. Crer, e depois lhe vai ser revelado. Pode se sentar, quero ter a bondade. Nos fala na mensagem preparando-se para o cumprimento das profecias, que foi pregado no dia 12, domingo 18 de março de 2012, domingo 18 de março de 2012, em Cair Porto Rico, diz: então estamos em uma etapa aonde estamos o quê? Preparando-nos para o encontro do nosso Deus e com o nosso Deus, para o encontro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo na sua vinda, no último dia, no qual estamos vivendo. Estamos nos preparando para o cumprimento das promessas divinas, o cumprimento das profecias, entre as quais a mais importante é a vinda do Senhor à sua igreja noiva, para a transformação do seu corpo, para a redenção do corpo, que é a transformação, e para o qual o povo e cada crente em Cristo tem que se preparar para esse encontro com o Senhor, para ser transformado. Portanto, se requer ter a fé para ser transformado e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E essa fé, para ser transformado, vem por meio da trombeta final, ou grande voz de trombeta, de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 ao 21, e também em 1 de Coríntios, do capítulo 15, do verso 49 em diante, onde fala: e assim como temos trazido a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Do qual, no livro dos Citas,
na página 149, nos diz o reverendo William Branham, esta é uma porção da mensagem Sem Envergonhado dele, diz, página 149, parágrafo 1333. Lembrem-se que os que estão vivos e fiquem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar. E essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, somente descansando até esse tempo. E aí ele escreve em cima a última trombeta, e escreve a Israel, e o último selo, e em cima escreve a gentios. É igual à vinda. Agora vejam, e aí também escreve a ressurreição em cima. Agora vejam que a última trombeta diz como o último selo, ou seja, que o que ele nos falou nas festas das trombetas, do qual tem um extrato também na página 128, parágrafo 1143, onde nos diz: debaixo da sétima trombeta, que é para Israel, vê? Porque a sétima trombeta, que são Moisés e Elias, é para Israel. O mesmo que o sétimo selo foi para a igreja, é a vinda do Senhor. E aí ele escreve Moisés e Elias, e em cima escreve sétima trombeta, é igual ao sétimo selo, porque é a mesma coisa, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora segue dizendo, aqui o nosso irmão William, um pouquinho mais para frente, na mensagem que estamos lendo, preparando-nos para o cumprimento das profecias, e segue dizendo: agora estamos vivendo no tempo final da dispensação da graça. Isso foi em 2012. Ele ainda nesse tempo estava vivendo na dispensação da graça. Agora estamos vivendo no tempo final da dispensação da graça, já sendo preparado o terreno para a introdução da dispensação do reino, como havia falado em outras mensagens. E antes dessa data também já falou mais claro, mas vejam, um dos tantos que ele falou, de tudo isto, dessa mensagem da Voz que Come Verão, que foi em 4 de maio de 2005, em Tacaondas, do Chile, nos diz: Cristo ainda está no céu, em seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não tem se realizado, porque a vinda do Filho do Homem com seus anjos, a vinda de Cristo, é na era da pedra angular. E como se estava vivendo na dispensação da graça, isso pertence ao lugar santo, e não podia ocorrer aí a vinda do Senhor. Tinha que ser na era da pedra angular, como foi a primeira vinda do Senhor, em um entrelaço dispensacional. Agora vejam, diz: Cristo ainda está no céu, no seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou. Por quê? Porque não havia se realizado a vinda do anjo forte? Porque a vinda do anjo forte ia ser realizado quando ele terminasse a sua obra de intercessão, até que entrasse o último escolhido. Então, isso ocorreu depois de 2018, começando 2019. Nesse tempo, nessa temporada aí, houve esse entrelace, houve algo que estava ocorrendo no meio da igreja, algo que muito, mas que muito importante, onde esse anjo forte veio com o livrinho aberto em sua mão, e entregou esse livrinho ao homem. E esse homem comeu, porque o título de propriedade
tem que estar no meio da igreja noiva para poder se realizar a obra de reclamação. Sem o título de propriedade na terra, não pode haver ressurreição nem transformação, e nem tampouco realizar o Senhor em sua vinda essa obra de reclamação. Ainda Cristo está no céu, no seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou, porque Cristo ainda está no trono do Pai fazendo intercessão com o seu sangue. Agora, isso que ele nos está falando aqui nessa mensagem que estamos lendo, diz e segue dizendo: estamos vivendo no tempo mais importante de todos os tempos, que é o tempo de um entrelace dispensacional, onde se recolhe o fruto da dispensação da graça, se recolhe o trigo, Cristo o recolhe e o leva a um rapto à ceia das bodas do Cordeiro, para a qual todos os crentes em Cristo têm que estar se preparando para se encontrar com o Senhor na sua vinda, à sua igreja, para receber a transformação de seus corpos e ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso tem que acontecer antes da grande tribulação, porque o tempo da grande tribulação é o tempo em que os juízos divinos cairão sobre esse planeta Terra, e onde os problemas da natureza serão tão graves e os problemas políticos serão tão graves que trarão graves problemas à família humana. Ele nos falou no livro das Eras, na página 361, diz o reverendo William Branham, aí na página 361 dessa versão embaixo, diz, ao final desse parágrafo: era uma tela de plástico transparente com 2 lugares escurecidos que cobriam os 2 peitos, e depois havia um lugar escuro embaixo com um pequeno altar, e a Igreja Católica está em progresso rápido. E temos tido um presidente católico, e sem dúvida teremos outro, que é o que resta, e o lado escreve, ao lado direito, haverá outro presidente católico nos Estados Unidos. Agora, muitas das profecias têm cumprimento parcialmente, mas vemos que sempre chega um tempo onde se cumpre plenamente. Temos que vigiar tudo o que estamos vendo na América do Norte, porque vejam, o vice-presidente é católico, e vemos também como tem se cumprido uma série de profecias parcialmente, e vemos todo esse movimento que está se realizando agora neste novo governo. Ou seja, que temos que ter os nossos olhos espirituais bem abertos a tudo isso que está ocorrendo no terreno dos gentios, que será tirado esse reino dos gentios para que seja estabelecido plenamente o reino do Messias, para o qual, na sua vinda, é uma das coisas que vem se realizar. Agora diz que isso, que é o que resta? Nada, com exceção de Hebreu 12, 26, a voz da qual então comoveu a terra. Mas agora tem anunciado, dizendo que uma vez mais eu não abalarei somente a terra, senão também os céus. Uma vez mais Deus sacudirá a terra, e dessa vez vai derrubar tudo o que possa. Ou seja, todas as torres, todos os edifícios, tudo ficará destruído. Então ele as renovará. Em março de 1964, naquele terremoto no Alasca, no Sexta-feira Santa, ele escreve dia Santa. Na Sexta-feira Santa, comoveu o mundo inteiro, mesmo que não desequilibrou. Deus somente estava avisando que um tremor mundial fará isso numa escala muito maior. Ele vai castigar esse mundo pelos pecados com tremores e tremores. E aí à direita ele escreve Apocalipse 6 do 12
ao 17, 11 do 15 ao 19 e 8 do verso 1, que é o capítulo do 7º selo. Irmãos e irmãs, somente tem um lugar que pode suportar tal sacudida, e esse lugar é o lugar no redil do Senhor. E à esquerda desenha uma pedra angular e as eras, e uma flecha para a pedra angular. E eu rogo que entre a misericórdia que ainda está disponível para você, que entregue a sua vida completa, sem reserva para Cristo, e no fim o pastor lhe salvará, que lhe apresentará com... Agora tudo isso que vemos aqui, disso que ele falou, da misericórdia, nesse tempo, durante a dispensação da graça. Mas vejam que depois da dispensação da graça, nesse entrelaço dispensacional e o começo dessa dispensação do reino, tem misericórdia para os escolhidos de Deus. Ou seja, que essas palavras que fala aqui o irmão Braha vêm se cumprir plenamente nos escolhidos, que serão transformados e raptados, e que obteriam misericórdia por meio do cumprimento da sua vinda. Agora olhe aí em cima, ele escreve: Alasca é igual tipo dos Estados Unidos, porque o que vem aos Estados Unidos é destruição total, que foi o que ele viu na 7ª visão. Nessa mesma página 361, ali ele diz: na 7ª e última visão vi uma explosão terrível. E aí ele escreve: atômica. Quando dei a volta para ver, a única coisa que vi foi ruínas, crateras e fumaça sobre a terra da América. Escreve os Estados Unidos. Escreve 7ª visão, a destruição dos Estados Unidos, Hebreus 12, 24. E tudo isso é o que virá aos Estados Unidos da América, uma destruição total, como também em Inglaterra, Alemanha, essa zona da Europa. Tudo isso vai para o profundo do mar. Os Los Angeles, Califórnia, tudo isso também estará indo ao profundo do mar, com esse grande terremoto, que nos tem sido dito que muito provavelmente que é o terremoto da ressurreição. Agora vejam vocês, que todos esses juízos divinos são para ser realizados e cumpridos neste tempo final. Agora segue dizendo o nosso irmão William, na mensagem que estamos ainda lendo, preparando-nos para o cumprimento das profecias. Um pouquinho mais para frente diz: vejam, em Hebreus capítulo 12, nos diz o apóstolo Paulo, verso 25 em diante: olhai que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram aquele que nos advertia na terra, muito menos nós se rejeitarmos aquele que nos admoesta desde os céus. Ou seja, quem admoesta desde os céus é o Espírito Santo, por meio dos diferentes enviados, ou mensageiros que ele esteve enviando à raça humana, e que têm sido enviados no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio da qual Cristo está em Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes para cá, e ainda permanece no meio da sua igreja. Agora lembre-se que ele havia nos falado que o Espírito Santo seria tirado do meio da igreja. Isso nos escreveu numa caderneta o irmão William. Vejam aí que ali está dizendo que ainda estava no meio da igreja o Espírito Santo. E isso foi o que falou o reverendo William Branham, na página 134 do livro dos selos. Quando esse Espírito Santo que temos no nosso meio
E vejam o que ele fala ali: quando seja encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui o nosso irmão William nos está dizendo no capítulo 12 que ainda o Espírito Santo estava no meio da igreja. Agora olhem o que ele nos escreveu nessa caderneta que temos lido. Diz, 2 de Tessalonicenses 2, do 1 ao 10: quando seja tirado o que impede, ao qual sabemos que é o Espírito Santo, tirado da dispensação da graça, então se manifestará aquele iníquo. O Espírito Santo será tirado da terra, dentre os gentios, ou seja, do meio dos gentios, a qual estava na dispensação da graça. E subirá, aonde subirá? A era da pedra angular, e virá encarnado em um homem, para se revelar a Israel. E esse é o cumprimento da página 184 do livro dos selos. Cristo em Espírito Santo vem encarnado em um homem, e então haverá um confronto de Cristo e o anticristo, o homem do pecado, o iníquo, o filho da perdição, o filho de Satanás, no qual Satanás se encarnará. Agora vejam, como no livro das 70 semanas de Daniel, nos diz, na página 81, aqui no meio da 69, nos diz: agora vamos começar a ler essa página. Diz, do parágrafo parágrafo 11, 111, diz: agora, qual é a outra coisa que seria conhecida? Olhem as igrejas hoje, aqui está, e espero que isso não nos time, mas tenho que dizê-lo. Nesse dia se levantará o anticristo, e escreve 666. Agora lembre-se que quando cheguemos aos selos, esse anticristo cavalga através desses selos. Daniel falou disso aqui, do príncipe que viria. Ele seria cortado. Jesus faria expiação, mas esse príncipe que separaria, que causaria abominação para fazer desolação, esse foi Roma, por meio de Tito. E neste tempo é um príncipe que sai de Roma, que o fará, e ele será revelado nesses últimos dias. Agora escutem: fazendo-se a si mesmo como Deus, como o Espírito Santo adverte em 2 de Tessalonicenses. Em segundo, vamos justo a ele, 2 de Tessalonicenses: então não terão minha palavra, senão terão a palavra de Deus. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 12. Vejamos 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, começando de cima disso, verso 7. Porque já está trabalhando o mistério da iniquidade. Isto é Paulo falando pelo Espírito Santo. Somente espere que seja tirado do meio aquele que o impede. E quem é este aqui? Ninguém sabe. O Espírito Santo é que impede. E ele escreve aí numa anotação atrás, onde diz: aquele que agora o impede para que o iníquo se manifeste. Aquele que agora o impede para que o iníquo não se manifeste. Agora então será manifestado aquele iníquo. Quando? Justamente no tempo quando o Espírito Santo seja tirado, o qual, aparentando para sair a mesmo. E para que está partindo? Pegando a igreja com ele. Vejam,
para subir a esta era da pedra angular. Manifestado, Paulo falando sob a inspiração, a qual o Senhor matará com o espírito da sua boca e destruirá com o resplendor da sua vinda. O inimigo, por suposto, aquele iníquo, no qual o entendimento é segundo a operação de Satanás, com grande poder e sinais e milagres poderosos. Mas nós somos a maior igreja e temos isso em ordem. Já consolidados juntos, somos os maiores. Milagres mentirosos. E contudo, vê iniquidade que parece, porquanto não receberam o amor da verdade para ser salvos. Portanto, Deus lhe envia operação de erro para que creiam na mentira e vejam a mentira, para que sejam condenados todos aqueles que não creram na verdade, antes consentiram a iniquidade. O entendem? Agora Paulo falando, o tempo quando o selo de Deus está sendo conhecido. Vejam quando ocorre tudo isso. E qual é o selo de Deus? E aí vai, desenha aí à direita uma estrela de Davi, escreve em cima, quando o selo de Deus esteja sendo conhecido, ou seja, quando esteja sendo revelado o sétimo selo. O tempo quando o selo de Deus está sendo conhecido, o seu Espírito, o seu nome, a sua graça, todos esses grandes mistérios que estão saindo agora, planos para a sua igreja ir no rapto. O derramamento do Espírito Santo tem feito isso, e isso é o que fez nos últimos dias. E à esquerda escreve aí em cima também sétimo selo, ou a fé do rapto, sétimo selo e o nome. A fé do rapto, sétimo selo e o nome. Agora, segue dizendo aqui, o nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, intitulada Preparando-nos para o cumprimento das profecias. Diz, vejam, aí estava dizendo e falando ele do Espírito Santo, que havia estado no meio da sua igreja desde o dia de Pentecostes para cá, e disse que ainda permanece no meio da igreja. Agora tem outro lugar, antes de seguir aqui, vamos ver, no livro das 70 semanas de Daniel que lemos, e também no livro das eras. Vamos ler no livro das eras sem editar, no qual está na página 588. Esse é um extrato, ou seja, essa é uma porção do folheto da página 15, ou seja, um folheto de Revelação, capítulo 4, parte 3, está na página 15. E o livro das eras sem editar na página 588. Vamos ler a página 15, que corresponde a 588 do livro das eras sem editar. E ali também nos fala algo do Espírito Santo, que diz: então averiguamos a quem depois dessas coisas ele olhou uma voz que ele estava lhe falando. E o que foi isso? O Espírito deixou a terra. E aí ele escreve, aí o Espírito deixou a terra. E em cima também escreve aí duas vezes, o Espírito do erro deixou a terra. Depois dessas coisas, começa no capítulo 1, versículo 1. E depois olhei, eis que estava aí uma porta foi aberta no céu. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e uma pedra angular, desenhou uma portinha e uma flecha para a pedra angular. Revelação 4.1, Apocalipse 4.1. Depois que a igreja tenha se ido e vindo a pedra angular, depois que a igreja tenha se ido, uma porta foi aberta. E passamos tudo isso e encontramos que esse era Cristo, que era a porta. E a mesma voz que estava andando no meio dos 7 candeeiros de ouro, também era a mesma voz que ele ouviu no céu dizendo: sobe aqui. João subiu, e isto representou a igreja subindo no rapto. E ele escreve ali em cima: a porta aberta no céu é igual
Cristo. Sobe aqui, rápido. Escreve: João é igual à igreja. A porta aberta no céu é igual a Cristo. Sobe aqui, rápido, ou seja, entre parênteses, e escreve ao lado: João é igual à igreja. João subiu em espírito, foi tomado ao céu e viu antecipadamente todas as coisas que Deus prometeu e disse. E aos discípulos: e que importa a vocês se eu disser que eu quero que ele fique? Ele viu na terra o que tomaria lugar sobre a terra no rapto da igreja, e foi arrebatado, e lhe foi lhe mostrado ali dentro, passando ao milênio, isso não é maravilhoso? Agora vejam, como é que é com essa voz, aonde diz Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz: sobe aqui. Aí é onde o Espírito Santo é tirado do meio da igreja sob a dispensação da graça e é colocado na dispensação do reino, na era da pedra angular, que é essa voz desde os céus, na qual não podemos rejeitar, porque é uma voz que está falando desde os céus, ou seja, desde uma era celestial. Agora vamos seguir aqui onde tivemos um pouquinho mais adiante dessa mensagem que lemos da mensagem de cumprimento dessas profecias. Segue dizendo: e assim tem vindo falando o anjo do pacto, o Espírito Santo, como falou por Moisés, através de São Pedro para os judeus, através de São Paulo para os gentios, e depois através de cada mensageiro que Deus tem enviado à sua igreja, no meio da sua igreja, até chegar ao reverendo William Branham, no qual também esteve o Espírito Santo velado e revelado, falando à igreja do Senhor Jesus Cristo, falando ao cristianismo e falando a toda a família humana. E para este tempo final vai se cumprir a promessa em toda a sua plenitude: profeta como Moisés levantará o Senhor no meio do povo, a ele ouvireis. Vê como as profecias que chega um momento em que se cumpre plenamente em toda a sua plenitude, como nos falou aqui o nosso irmão William. É no Messias Príncipe na qual se cumpre em toda a sua plenitude essa promessa divina. E estará onde? No monte de Deus, no monte de Sião, a Jerusalém celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está esperando a vinda do Senhor, para ser transformados os crentes em Cristo e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Esse é o monte de Deus, o monte de Sião, a Jerusalém celestial, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí nesse monte de Sião que a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde estará se preparando, ou estará preparando todos os crentes para se encontrar com o seu Deus, para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, para serem preparados e levados com Cristo à ceia da boda do Cordeiro, pela qual temos que ser preparados para esse encontro com o Senhor Jesus Cristo em sua vinda neste tempo final. Através da grande voz de trombeta, da trombeta final, é que vem a bênção da palavra revelada para o povo, vem a mensagem do Evangelho do Reino, vem a mensagem que nos prepara e nos dá a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ali no Monte Sinai, o povo hebreu seria adotado como povo de Deus, seria adotado como filho primogênito, como povo de Deus. Agora olhem na mensagem, palavras de saudação aos ministros, nos fala o nosso irmão William, nessa mensagem que foi no 27 de março de 2007, ali ele nos falou: já nos resta pouco tempo aqui nesta dimensão terrena. Isto foi pregado em El Salvador, em 27 de março de 2007. Já nos resta pouco tempo aqui nessa dimensão terrena e temos que avançar na evangelização e nas demais coisas que também tenham que ver com a terceira etapa, ou seja, as coisas que tenham que ver com a terceira etapa nesse tempo que ele estava, era a construção desse lugar, onde Deus estava realizando o cumprimento de todas essas profecias.
do qual falou o reverendo William Branham, do qual culminará a terceira etapa em uma carpa catedral gigante em algum país do Ocidente. E aí estará a manifestação plena de Deus para aonde está tudo ligado à adoção dos filhos e filhas de Deus. Portanto, não pode os filhos de Deus se descuidar da terceira etapa e da visão de carpa e do ministério sob carpa, porque tudo isso depende da sua adoção, depende da transformação do corpo, depende a transformação desses escolhidos. E aí também estará ligada a adoção desse instrumento que ele tenha para a visão da carpa para ser cumprida. Agora veja como aí o irmão Branham, o nosso irmão William está colocando aí um ministério, um instrumento na qual estaria nesse tempo o Espírito Santo usando para realizar tudo correspondente a essa nova era, essa nova dispensação. Vejam o simples que é tudo. Agora lembrem-se que uma coisa é a adoção e outra coisa é a transformação. E isso ele nos falou na mensagem Consolai-vos com essas palavras, que foi pregada no dia 8 de março de 1977. Ele nos falou: lembre-se que em cima se realiza a adoção, mas quando descer, já estão adotados os que estão aí em cima. Agora, com a adoção, pode-se ver, pode-se compreender muitas coisas que não podia se compreender quando a pessoa não está adotada. Assim que uma coisa é a adoção, outra coisa é a transformação. Entenda vocês bem isso. Primeiro seremos adotados. Aonde? Em cima do monte. Depois seremos o quê? Transformados. Agora olhem, na mensagem que nos pregou também o Dr. William Souto Santiago, intitulada A Hora Zero, no programa divino que foi pregado em 2 de janeiro de 2000 em Cair, Porto Rico. Ele nos disse ali numa partezinha: se você soubesse que tudo que há na adoção, em algum dia eu lhe explicarei com mais calma. Tudo está selado aí. Da adoção depende a nossa transformação, o rapto e todas as demais coisas. Vejam do que depende tudo o demais. Com essa adoção dos escolhidos depende de todos os demais. Agora, isso foi em 2000, depois nos deu mais luz. Vejam, de tudo isso concernente à adoção. Agora olhem, e segue dizendo, ele aqui nessa mensagem que estamos lendo, preparando-nos para o cumprimento das profecias e a adoção física para os crentes em Cristo como os filhos e filhas de Deus será a transformação de nossos corpos, e tudo isso vai ocorrer no Monte de Sião, no Monte de Deus, na Jerusalém Celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja que está esperando o Senhor em sua vinda. É a igreja que está esperando a transformação de seus corpos, os membros da igreja do Senhor, os crentes em Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo composta por crentes em Cristo, a que está esperando o rapto ou arrebatamento da igreja para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, é necessário que estejamos preparados para recebê-lo em sua vinda neste tempo final, para recebê-lo no cumprimento das profecias deste tempo final. Ou seja, que ele estava nos dando a conhecer que o povo tinha que estar percebido para que quando se cumprisse essa profecia da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o povo estivesse preparado para recebê-lo. Por quê? Porque, vejam vocês, isso foi em 2012 e ele havia nos falado em 2005 que ainda a segunda vinda de Cristo não havia se cumprindo a vinda do anjo forte, ainda não se é realizado. E em 2012 vem nos alertando para que estejamos preparados e estivermos sendo preparados para receber o Senhor, para receber o anjo forte em sua vinda, com o livrinho aberto em sua mão. Agora,
segue dizendo, nessa outra mensagem intitulada A Marcha dos Primogênitos. Vamos nos deter um pouquinho nisso que estamos lendo. Na mensagem A Marcha dos Primogênitos, que foi pregada no dia 21 de junho de 1921 em Caí, Porto Rico, diz: mas não importa como as pessoas ou como os doutores em teologia expliquem e ensinem as profecias que devem ser cumpridas. Não importa como eles digam que vai acontecer. Isso não tem que acontecer na forma que eles digam, senão na forma que Deus tem estabelecido para cumprir essas profecias. Não há nenhum ali problema. O problema foi que a forma em que o povo de Israel foi ensinado, a forma que Deus cumpriria as promessas messiânicas, e na forma como estavam sendo cumpridas essas profecias messiânicas, e o povo queria crer, mas os doutores da lei, os sumos pontífices e os teólogos em divindade daquele tempo não lhe deixavam crer no cumprimento das promessas messiânicas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora olhem o que ele nos diz na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar. Ele nos diz ali, Moisés estava, Josué estava, e se você está nele, você esteve nele antes da fundação do mundo. A família de Deus, você sofreu com ele, você morreu com ele, você foi à cruz com ele, você ressuscitou com ele, e agora você ainda está com ele, sentado em lugares celestiais, refletindo a mensagem para o mundo, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, mas se está dormindo, se está oculta, e se está oculta por uma cesta denominacional, como vai eles vê-lo? Com vossas tradições, vós fazeis a luz sem efeito, tratando vocês denominacionais, tratando de ocultar a luz às suas igrejas, nas quais eles vão dar conta. Vocês não entrarão e vocês não permitirão que eles entrem. E agora ele escreve aí à frente: vocês não entram, está falando dos ministros, seus líderes. Vocês não entram e não deixam entrar. Agora veja o que segue dizendo aqui o nosso irmão William. Estamos no tempo a marcha dos primogênitos. Agora vejam como lutaram contra o cumprimento da profecia messiânica da primeira vinda do Messias. Mas isso não significava que iam lançar a perder o cumprimento das promessas messiânicas, ou seja, porque se colocaram contra os doutores da lei, os fariseus e os saduceus, dizendo ao povo que isso não era, que esse era um pastor, era um Bezebu e tinha demônios e tudo isso. Isso não ia impedir que isso significa que ia lançar a perder o cumprimento das promessas messiânicas. Mas segue dizendo: mas bem quando se desenvolveu essa luta no cumprimento das promessas messiânicas realizadas no Senhor Jesus Cristo, o que ocasionou foi que deu lugar a que se cumprisse um sem número de profecias que tinha que se cumprir. Vê que tudo obra para o bem? Ou seja, que uma pessoa está lançando a mão pelas coisas que estão se realizando, ainda mais quando está se estabelecendo uma dispensação. Aí é onde todo mundo mostra suas cores. Agora vejam na página 452 do livro dos selos. Nos diz o reverendo William Branham: agora podem ver porque Deus teve que cegar os judeus para que não lhe conhecessem Jesus. Se eles houvessem sabido e visto o sinal que ele teve, e se estivesse no lugar apropriado como estava ali sob a lei, quando Deus lhe deu o mandato concedente a um profeta, em Números 13, ao ver Jesus trabalhando assim, eles já haveriam dito: esse é o Messias. Mas por que não aconteceu assim? Todos aqueles que nessa era
tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, os apóstolos e demais, eles o viram e o reconheceram. Mas por que os demais não? Ai, há algo que não se sabe por quê, mas imagine, estava escrito no livro da vida do Cordeiro, claro que iam ver. Mas os que não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, estavam na seção do livro da vida e o rejeitaram, seus nomes foram apagados, e os que não estavam escritos jamais poderiam ver. Agora, por que os demais não? Estavam cegos e não podiam ver, e ainda até hoje ainda não vejam ainda, e não verão que toda a nação, a palavra não pode falhar, lembrem-se, a palavra não pode falhar, ou seja, tudo que foi falado, o cumprimento tem. Não importa quantas sensações você traga e tenha tido, e quantas coisas mais aconteçam. No entanto, essa palavra não pode falhar. Tudo será exatamente como Deus falou que seria. E então, vemos estas coisas, tem que acontecer. E por isso não reconheceram a Jesus, ainda sendo que ele se identificou perfeitamente como profeta. Como tem sido nesse tempo final, ele tem se apresentado a ele mesmo. Agora, recordem ou lembrem-se que todos estão me escutando, porque lembrem-se que eu sempre tenho dito que a terceira etapa é para todos os grupos, e para os que escutam, tem que produzir em cada pessoa o que essa palavra tem sido falada e para a qual essa palavra tem sido falada. Portanto, cada um vai se expressar ao que corresponde a essa pessoa. Porque cada um está em um grupo. E a mesma palavra é a que os vai identificando pela atitude frente à palavra. Portanto, vejam que chega um momento onde todo mundo se cala, porque tem que me escutar para poder se expressar. Os escolhidos de Deus crê, e depois Deus lhe revela. O incrédulo não crê, e mais bem depois que escuta, porque ouve, depois blasfema, vê? E não lhes é revelado porque não crê, mas tem que escutar, tem que ouvir primeiro. Ouve para que depois não crê, para que possa se mostrar e se identificar pela sua atitude e para ver que grupo pertence. Tão simples assim. Então vimos que estas coisas têm que acontecer, e por isso não lhe reconheceram Jesus, ainda que ele se identificou perfeitamente como profeta. Mas a mulher samaritana ali naquele poço o reconheceu, e ele nunca havia estado em Samaria antes, e por isso disse: temos que ir, necessidade por aqui. E quando chegou, ali estava a mulher, e ela, não obstante na sua condição, o reconheceu, porque estava em melhores condição para receber o evangelho que os líderes religiosos e sacerdotes daqueles dias. Vejam, certo, mas à luz de tão grande rejeição, um dos seus próprios homens mais instruídos rejeitou o que ele havia enviado como mestre. Isso foi Nicodemos, pelo capítulo 3 do Evangelho segundo São João, que nos fala isto. Agora olhem nesta mensagem que estamos lendo, a marcha dos primogênitos segue dizendo: o povo hebreu, como nação, e seus líderes religiosos foram cegos na primeira vinda do Senhor, e eles estavam rejeitando, estavam combatendo ao próprio que eles estavam esperando, e não podiam ver, ainda que estava aí no meio deles, não podiam vê-lo, não podiam entender que esse era o homem que eles estavam esperando. Vejam, é o mesmo que acontece hoje. Tem um grupo que não o tem identificado, um grupo dos crentes da mensagem. Vejam, tem que haver um paralelo de tudo, porque o irmão Branham disse
que seria paralelo em tudo, que vocês busquem o equivalente àquilo que aconteceu ali. Lá havia um grupo que estavam combatendo o cumprimento da primeira vinda do Senhor. Então vocês têm que buscar aqui o equivalente das pessoas que estão contra o cumprimento da vinda do Senhor, combatendo o cumprimento da visão da capa. E isso é paralelo. E aí os escolhidos vai identificando esses grupos. Agora segue dizendo, continuamos aqui na mensagem preparando-nos para o cumprimento das profecias. E segue dizendo o nosso irmão William, agora, o que Deus cumpra essa profecia não significa que todas as pessoas vão crer no cumprimento dessas profecias. Sempre se levantarão os incrédulos e também os crentes para combaterem o cumprimento dessa profecia e blasfemar contra o cumprimento dessas profecias e dizer que isso não é cumprimento dessas profecias. Vejam como isso é o que estamos vendo hoje, exatamente o mesmo. Sempre haverá uma luta, uma batalha, sempre houve e sempre haverá. Vejam, isso também nos fala no livro de Judas, no verso 8, Judas é somente um capítulo. Nos diz ali, no versículo 8 em diante. Agora veja, o que ele nos disse, o nosso irmão William, que nem todas as pessoas, por meio do cumprimento das profecias, nem todas as pessoas vão crer. E sempre vão se levantar esses três grupos. Uns para crer, outros para combater, outros para blasfemar. Vejam neste capítulo 1 do versículo, que é o único capítulo do versículo 8 em diante de Judas. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, porque não creem. Lembre-se, e não é lhes revelado, e como não lhes é revelado, pois não conhecem o que Deus está realizando, e então blasfemam, falam contra e combatem o cumprimento dessas profecias, mas esses blasfêmios de quantas coisas que não conhecem, e que por natureza conhecem, mas se corrompem como animais irracionais, porque vejam, são animais, porque vejam de onde vem, porque aí deles que tem seguido o caminho de Caim, aí está o rastro de serpente, de onde é que vem todas essas pessoas. E escreve aí Caim na Bíblia, e ai deles, porque têm seguido o caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas nessas vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água. Tem um lugar onde ele escreveu: nuvens sem águas, diz, ministros sem nada de revelação, sem nada, nuvens sem águas, levados pelos ventos de uma parte para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. A morte, diz o irmão Branham, no espiritual, primeiro, e depois, aqui será a destruição total da pessoa.
ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais estão eternamente reservadas a negrura das trevas. E desde profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andam segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Tem uma mensagem que ele falou de pessoas que se queixam. Vejam, vamos ler essa porção aqui e depois seguimos aí nessa mensagem, nessa porção de Judas. Na mensagem A Sabedoria de Deus, que foi pregada aí no 13 de dezembro de 2015 em Washington, nos Estados Unidos, diz: o que morreram descansando, ou seja, que já não estão trabalhando, já descansaram dos seus trabalhos. Ele nos falou, trabalhando até o último momento, e o que conta é o trabalho, cada qual será recompensado conforme os seus trabalhos. Eis que em breve venho, e comigo meu galardão, para recompensar a cada um segundo sejam as suas obras. Apocalipse 22, verso 12. Portanto, estamos aqui na terra para trabalhar na obra do Senhor, de todo o coração, não se sentindo-se obrigado e nem esperando que o obriguem, e nem sentindo que alguém lhe diga tal coisa, e depois de fazê-lo, e se queixar e estar reclamando, porque alguns se colocam a reclamar: o que eu fiz tanto para lá, vão pedir que me devolva esse dinheiro porque eu dei tanto para essa construção e eu não quero isso, e colocam-se a se reclamar. Veja o que o irmão William fala disso. Espere que Deus, quando julguem, te recompense, porque se colocam a falar e se lamentam do que ajudou e colocou do seu tempo, do seu trabalho, do seu dinheiro para a obra, e fiquem anulado tudo o que fez por ser mal agradecido. São mal agradecidos os que pensam assim, diz o nosso irmão William. E lhe és passado a outro que lhes fazia. Não pense que esse talento fica aí. E ainda o que tem é lhe tirado e é dado a outro para que realize essa obra, e a vá fazer com amor e com dedicação. Agora vejam, diz, e depois não vai recuperar. Ele diz, vai dizer, eu fiz aquilo outro. Isso já o que fez não lhe é contado por ser mal agradecido, e depois não vai recuperar, porque o outro não vai soltar o talento. Esta é a parábola dos talentos. Essa é a parábola dos talentos. Aquele que não fazia nada e enterrou e foi reclamar, e o tiraram. Vê, diz, dê ao que tem mais talento, ao que tem 10. Se pode com 10, pode com mais. E o que tinha 1 lhe diz, não pôde com 1, não vai poder, muito menos com 2. É que vemos que os talentos são usados, e não reclamem que tire o tempo do seu sono, mas que o tempo se alarguem para que possa trabalhar mais na obra do Senhor. O exemplo temos Jesus, que de dia havia pregando, ficava pregando, e à noite ia orar e ficava solitário. Agora veja aqui no livro de Judas, onde nos detivemos. Mas vós, verso 17, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores. Isso já estava escrito, não é de se estranhar. Que tem que tudo isso se cumprir, que tem que ter pessoas que cumpram essas profecias. Que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam
Esses são os que em si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito de Deus. Agora, vejam na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar. Aqui nos diz, na página 35, diz: eu tenho escolhido a colocar meu nome na porta da casa de adoração, porque a minha família será recolhida ali sob o sangue. E escreve Apocalipse 4:1, 8:1, do 19 ao 20. Como foi no Egito, todos que ficaram de fora morreram. Não tem nenhuma mistura de denominação, dela nenhuma parte. À esquerda e em cima escreve: Cristo é a porta e o nome de Deus. E desenha também uma pedra angular e as eras, e na parte de baixo o átrio, e em cada uma delas desenhou uma portinha. Minha casa, meus filhos nasceram do meu gene está neles, eu coloquei minha palavra neles. E escreve o gene de Deus: eu as escreverei sobre as tábuas dos seus corações. Essa é a minha família, a família do corpo de Jesus Cristo, a família. E entrareis por essa porta, não metodista, batista, pentecostais, senão a porta aonde eu coloquei o meu nome. E essa porta é Cristo em sua primeira vinda. Houve um nome, e na sua segunda vinda também. Não é metodista, o nome de Deus não é metodista, o nome de Deus não é pentecostal, o nome de Deus não é batista, o nome de Deus não é católico. Apartem-se dessa porta então. Vê? Se não em um lugar onde eu escolhi colocar o meu nome. Agora não é dado outro lugar na Bíblia onde Deus tem colocado o seu nome, a não ser em Jesus Cristo. Lembre-se que ele falou: eu sou a porta, e a primeira vinda do Senhor, e a porta da segunda vinda do Senhor, na qual vem com um nome novo, porque ele é o Filho de Deus, pegando o nome de Deus, o nome humano de Deus, e escreve o nome humano de Deus no livro de citações, na página 140, parágrafo 12:52, nos diz: notem, eles se queixaram a respeito da maneira provista por Deus. Essa foi a razão que eles morreram. Olha, preste atenção, não percam estes quantos momentos para terminar. Eles se queixaram, o fez morrer no deserto. Eles se queixaram a respeito da maneira provista de Deus. A mensagem de um homem, um profeta, o liderança somente de um homem. Diga-me, quando Deus alguma vez um grupo para guiar? Vocês não encontrarão na Bíblia um homem. Eles, a palavra veio a Moisés. Coré, todos sabemos que ele se reuniu pessoas e se queixou de que Deus era injusto a fazer uma coisa como esta, a ter somente um homem com essa mensagem. Vejam como lemos ali em Judas, no livro de Judas, o que fala de Coré. E lembrem-se, vocês, agora fala essa escritura que lemos. Judas fala da mesma coisa tocante a últimos dias, e isso é correto. Vejo que isso já aconteceu lá e haveria de ocorrer também nesse tempo final, na qual estamos vendo também. Judas fala o mesmo tocante aos últimos dias, isso é correto. Eles pereceram na contradição de Coré. Também sabemos o que aconteceu a Coré e aos demais que questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus tocante ao a liderança somente de um homem, e cada um deles pereceu. E todos esses pereceram. E é o que vai ocorrer nesse tempo,
Pois não se coloque a lutar com os Corel, Datã e os Abirãs, porque já sabemos qual é o final deles. Nós sabemos qual é o nosso final, a nossa transformação e o rapto, e a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, não se desgaste com esses grupos. Agora, e vejam, ele escreve aí: do caminho provisto por Deus, de Moisés se queixaram e morreram. Ou seja, que já vemos o final deles. Agora lembrem-se que neste tempo final é o tempo onde Deus está realizando essa separação, porque a terceira etapa é para todos os grupos, e somente é o anjo do Senhor que está realizando esse trabalho. Não é nenhum ministro, nenhuma outra pessoa, é o Espírito Santo operando no meio da sua igreja, realizando essa obra, na qual não ocorreu nenhuma das eras, e na brecha tampouco. E na página 141, parágrafo 260 diz, notem, no versículo 41, Mateus 13, os dos também muito próximos, tão próximos nos últimos dias, até que ele não fez, e não podia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digam a metodista, aos batistas, aos pentecostais para separá-los. Ele disse, ele enviará os seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado, e ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. Ele é o único que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. E aí vejam como esteve se falando em todo esse tempo, e o que estamos falando também hoje, como estamos identificando o que é certo e o que é o certo e o que é o errado, que é o verdadeiro e o que é o que não é. Deus falou que ele enviará os seus anjos no último tempo. Os anjos está embaixo por aqui, ou seja, durante as eras, se não anjos no último tempo, e os juntaria. E sabemos que este é o tempo vindouro da colheita agora. Agora um anjo, na realidade, interpretado é um mensageiro, e vemos que tem 7 anjos das 7 eras da igreja, e agora não através das eras da igreja. E escreve em cima, e na separação enviará os seus anjos, Moisés e Elias, a reunião e colheita. Essa é a obra que está se realizando neste tempo final. Agora, e segue dizendo aqui o nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, preparando-nos para o cumprimento das profecias. Vejam, sempre haverá uma luta. Na parte onde estávamos lendo, vamos ler no parágrafo para que seguir a linha do que vem ele falando. Agora, o que Deus cumpra as profecias não significa que todas as pessoas vão crer no cumprimento dessas profecias. Sempre se levantarão os incrédulos e também os feitos crentes, para combater o cumprimento dessas profecias e blasfemar contra o cumprimento dessas profecias, e dizer que isso não é o cumprimento dessas profecias. Sempre haverá uma luta e uma batalha, sempre houve e sempre haverá, como temos tido lido ali, do que o irmão Branham falou, de que isso aconteceria também no tempo final, nos últimos dias, que no livro de Judas o falou e o lemos. Agora segue dizendo, agora dependerá de que parte você se coloque. Se se coloca da parte daqueles que se levantam contra, você perderá a bênção que tem no cumprimento dessas profecias. Portanto, os que se levantam contra do cumprimento dessas profecias, pois vão perder as bênçãos contidas no cumprimento dessas profecias. E segue dizendo, se está do lado dos crentes, e você é um crente nessas profecias e no cumprimento delas, você terá a bênção que vem nessas profecias que estarão se cumprindo. Por isso,
O nosso tema é crer e depois lhe será revelado. Se não crer, pois não vai receber as bênçãos contidas no cumprimento dessas profecias. Vejam também, ele falou na mensagem do 7º selo de 3 testemunhas. Aí nos falou o nosso irmão William, que foi pregado em 31 de maio de 1998, em Cair, Porto Rico, diz. Por exemplo, o nosso irmão Branham sempre falou, a alma tem 5 sentidos, errou o irmão Branham em uma ocasião, e o espírito tem 1 sentido, e o corpo tem 5 sentidos, por muitos anos, levou muitos anos falando isso, e quem se atreve a tirar isso da forma que ele havia falado? Ninguém podia se meter nisso, mas depois, quando Deus lhe deu mais luz e lhe falou que a alma era o mais importante e que a alma era o que tinha 1 sentido e o espírito era o que tinha 5 sentidos, pois ele o colocou bem. E qualquer pessoa poderá dizer, não, como ele falou, tem que deixar. Eu fico com o que ele falou primeiro, porque assim ficava pessoas, e assim tem ficado muitos. Não, é que ele disse isso em tal mensagem eu fico com isso. Veja o que acontece a essa pessoa. E daí em diante, não pode mais obter conhecimento, porque se declara um incrédulo a tudo que Deus está fazendo. E daí em diante, através desse mensageiro, vê? Portanto, chegou até aí. Deixou de crescer espiritualmente, deixou de crescer em conhecimento divino, ficaram estancados e já não seguem crescendo em conhecimento divino, não seguem se alimentando e chega a um ponto até que morre espiritualmente. Agora segue dizendo, aonde nos detivemos, da mensagem, preparando-nos para o cumprimento dessa profecia, um pouquinho mais adiante dessa mesma mensagem diz, mas olhem, tem que passar por diferentes etapas de provas, para que saia do coração das pessoas, e a pessoa que fique e queira sair algo mal, pode anular. Eu continuarei adiante até minha transformação, até que eu entre a terra prometida de um novo corpo, do novo corpo glorificado. Não pode vir pensamentos e dizer, não, me convém ficar ou me apartar, porque agora tem começado um tempo muito difícil, onde tem muitos problemas. Agora olhem na mensagem perfeita força por perfeita debilidade, na página 34, aí nos diz, Paulo falou, alguns se levantarão dentre vós mesmos e darão começo a uma organização dentro de pouco tempo, e se afastarão da fé. Vejam, dos mesmos de dentro se afastam e começam uma organização. Agora tem um lugar onde ele diz que os grupos independentes são os piores, são mais maus ou piores do que os da denominação de onde saíram. Estes não têm o Espírito de Deus, e se foram dentre nós, porque não eram um de nós, nem para começar. E como aconteceu tudo isso? Entrou pela Igreja Católica e dali passou a Luterana, e assim seguiu sucessivamente até chegar à Assembleia, ou seja, a Assembleia de Deus, na qual está fazendo o mesmo, todos iguais. E aí ele escreve ali atrás, se foram de nós, porque não eram de nós. Agora segue dizendo o nosso irmão William, portanto, muito antes, no parágrafo seguinte, problemas sempre houve no Egito, onde quer que a pessoa estiver, sempre o problema no futuro adiante para o indivíduo. E o seu futuro adiante seria no lago de fogo, onde deixaria de existir, e o seu futuro já tem. Portanto, os crentes em Cristo têm saído com Cristo para chegar à terra prometida de um novo corpo, à terra prometida da adoção, à terra prometida do reino de Deus, para viver eternamente no reino de Deus, no reino de Cristo. E aquele que coloca sua mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino, falou Cristo. Portanto, não se pode olhar para trás.
olharam para trás, os que saíram com Moisés, e então queriam voltar ao Egito e se rebelaram contra Moisés. Sempre acontece isso. Os que querem olhar para trás se rebelam contra o Senhor, se rebelam contra o programa de Deus no tempo em que vivem. Agora olhem na mensagem, o Deus dessa era perversa, na página 19, nos diz: os doutores tomaram todo esse instrumento e encontraram. Nós não podemos dizer, mas se o Espírito Santo vem e revela, isso que a palavra de Deus é uma luz que ilumina na escuridão. E quando você toma um ruído no quarto e escreve e ouve, soa misteriosamente um montão de algo trabalhando, e você não sabe o que é. Acenda a luz rapidamente, grilos, baratas, eles são os filhos da escuridão, e quando a luz esteja, eles se espalham. E aí escreve: grilos, baratas, filhos de escuridão, se foram dentre nós, porque não eram de nós. A Bíblia o diz, eles não podem viver na luz do mundo, porque o Deus do céu tem enviado desde o céu, desses últimos dias, para que possa iluminar o caminho para os seus filhos, para que eles não andem em trevas e tropecem, mas para que eles andem na luz da iluminação de Jesus Cristo, mesmo hoje e para sempre. Agora vejam, aqui o nosso irmão William, começam a protestar, e começam a colocar falta no que está acontecendo no programa divino. É porque são incrédulos, deixaram de crer. Eram crentes manufaturados, crentes intelectuais, não de todo o coração. Por essa causa surgem os problemas no meio do povo, porque surgem os problemas por esses grupos, pelo incrédulo e os manufaturados, que são os piores. Vamos ver no lugar aí mesmo onde diz: por essa causa surgem os problemas no meio do povo. Vejam, tudo isso acontece, e é Deus provando a cada crente para que saia o que tem no coração. E na página 41 do livro de citações, na mensagem Três Classes de Crentes, vamos primeiro a essa porção da página 41 do parágrafo 337. Diz: agora, estas virgens que não receberam o Espírito Santo, vocês lembram? A única coisa que elas careciam era azeite em suas lâmpadas. Vê você, estavam para trás das eras da igreja. Havia uma delas ali, que eram pessoas boas, mas não estavam na luz da estrela. E escreve os mensageiros: o que quero dizer com as tochas submergidas no azeite? Vejam, estava apagada, haviam se separado. Paulo disse em seu dia: se separam de nós, aparentemente não tendo a fé. Isso é algo muito triste. Paulo falou nesse dia: se separaram de nós e aparentemente não tinham a fé. Vê? E se foram deles, e se saíram de nós é porque não eram de nós. Agora começou ali atrás, na era cedinho de Éfeso, e chega até esta era hoje, a mesma coisa. Cada uma dessas eras, o que aconteceu ali se empomou a estas eras aqui embaixo. E agora vejam também no livro da mensagem Três Classes de Crentes, ali também o irmão Branham nos fala desses grupos. Diz: e esta mensagem da hora da qual estamos nos alegrando na presença de Deus nesses últimos dias, no tempo do atardecer, haverá luz tão brilhando, e todas essas coisas têm sido abertas, e a palavra tem sido vindicada e provada como a verdade, e que se profetiza vem acontecer, e a ciência e as demais coisas prova que isso é a verdade, e que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. E depois, como poderia um homem dar as costas a tudo isso?
certamente tem que ser um incrédulo. E aí ele escreve ao lado direito: o incrédulo lhe dá as costas, na qual se encontra sem esperança. É uma pessoa entorpecida pelo poder de Satanás. Vejam, são pessoas entorpecidas pelo poder de Satanás. Então, para eles, já não tem esperança. É tão incrédulo. Antes já vimos visto como crente, agora temos o lugar do crente manufaturado. Esse é o mais terrível, vejam. É tão terrível o crente manufaturado. E lembrem-se, e aí estão os três grupos. Achamos que se obram como seu pai Judas, esses manufaturados, que nem o pai Judas. E escreve: crentes manufaturados é igual os Judas. E ali estava Pedro e os demais apóstolos. E os demais apóstolos, que eram os crentes verdadeiros. Ali estavam os 70 que representam os incrédulos. E Judas ainda estava ali com eles, e no qual era um crente manufaturado. E o que fazem estes? Estes são os que permanecem até que possam achar um erro, se colocam pendente ali, e riem, e se alegram aparentemente, mas para olhar e ver qualquer erro, para depois chegar ali. E todo o tempo estão buscando falha para ver como se pode explicar as coisas. Está buscando se é um truque, alguma coisa, e estão simplesmente esperando uma oportunidade para vendê-lo. Mas lembre-se que isso mesmo está ocorrendo também neste tempo do cumprimento da visão da carpa, nesta etapa já desses milagres. Também que não creiam que todo mundo vão crer, que vai aparecer um grupo que vai dizer que isso não é assim, e começar a dizer isso não vai acontecer nada, não vai passar a nada. Tudo isso é uma forma, vai em uma forma progressiva, e ainda esse tempo vai estar se mostrando aí, todo mundo que vai estar vendo tudo isso, e vai o Senhor dar a conhecer o que Ele está fazendo mundialmente, mas nem todos vão crer. Vão começar a buscar falhas e vão começar a dizer que isso é pelo dedo de Beelzebul. Agora, diz, todo o tempo está buscando falha, como pode se explicar as coisas. Vão buscando se é um truque, alguma coisa de mágica. Estão esperando uma oportunidade para vendê-lo, ou seja, buscando escapatória. Estão buscando, enquanto o incrédulo o espera, ele condena um assunto e vai embora. O crente é pelo contrário, aconteça o que aconteça, e de todos os modos eu creio porque é a palavra. Um crente o vai crer, ainda que não entenda, como falou Jesus a Pedro: o que tu não entendas agora, vai entender depois. Vê, primeiro tem que crer, para depois lhe ser revelado. Ele de todo modo crê porque é a palavra. Aí está as três classes: o incrédulo marcha quando ouve a primeira coisa que não lhe gosta, é quando ele mostra as suas cores, ele mostra que ele é um incrédulo. Saíram de nós porque não eram de nós desde o princípio. Eles começaram conosco, Paulo falou, corriam bem. Quem os embaraçou para não obedecer à verdade? Saíram porque não eram de nós. E aí ele escreve: os que se vão saíram de nós porque não eram. E escreve reticências aí. E escreve aí nosso irmão William, na mensagem preparando-nos para o cumprimento das profecias. Deve pedir ajuda a Cristo: Senhor, ajuda-me. Eu saí para chegar à transformação, para chegar ao reino de Deus, para estar com Cristo eternamente em teu reino. Tira toda a incredulidade, e a fé nasce pelo ouvir e ouvir a palavra. Portanto, escutando a cada dia a palavra e se aproximando mais da palavra, sai a incredulidade. Crendo na palavra, nascendo a fé, então a incredulidade tem que ir embora. Crer. E depois
lhe será revelado. Tem sido para mim um privilégio grande e uma bênção poder estar nessa ocasião, hoje, sábado, 1º de fevereiro desse ano de 2025, nesse companheirismo que temos tido nesta ocasião, ao redor do tema crer e depois lhe será revelado. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E amanhã já estaremos nos vendo no tema Os Valentes do Filho de Davi, fazendo um trabalho maior. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.